nos acompanha para essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Grande. Estamos localizados na Avenida dos Arianos, 975, em frente ao Qualificaia. Hoje estamos começando a Universidade da Palavra. Você deseja buscar mais ao Senhor, ir à casa de Deus, estudar a palavra, louvar a Ele. Esse é o dia que o Senhor nos fez, então esteja nos fazendo uma visita. Amém? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar nossa quarta-feira em nome do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada porque a tua boa mão, Senhor, tem nos guiado, Senhor, durante toda a nossa semana. Te peço perdão pelos meus pecados, falhas, Senhor. Perdão, Senhor, por muitas vezes negligenciar, Pai, a tua presença, o estar contigo, Pai, por outras coisas. Que o nosso coração possa queimar, Senhor, que o nosso coração possa, Senhor, arder por ti. Assim, Deus, como lá nós encontramos, Deus, no Evangelho de Lucas, quando aqueles homens andavam com Jesus e Jesus lhe falava, o coração deles ardia. Que nós possamos andar contigo, Senhor. Que nós possamos ter um coração ansiando, Deus, para tudo que o Senhor quer nos ensinar. Fala conosco hoje, Senhor. Fala conosco depois dessa semana. Que nós possamos estar aqui, Senhor, totalmente entregues a Ti como oferta agradável, Pai. Culto racional, Senhor, que de fato Te agrada, de fato Te adora, Senhor. Então, esteja, Deus, guardando aqueles que estão no caminho. Livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Que toda ação maligna, Pai, possa cair por terra. Que nós possamos ver aqui, Deus, em nome de Jesus, apenas essa função do Espírito. Trazendo, Senhor, liberdade, trazendo, Senhor, teus grandes feitos, trazendo libertação àqueles que estão cativos, Senhor, cura aqueles que estão doentes. Essa oração, Pai, faça-te. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seus irmãos, vem para essa tarde, vamos cantar a música Escape. Mas não vai.
Queridos, graças e paz, boa noite. Mais uma quarta-feira, titulada Universidade da Palavra. Estamos então reunidos essa noite, hoje bem reduzido o nosso número, além do que muitas vezes está reduzido, mas nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão nessa noite aqui juntos. Nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Eterno Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse culto. Queremos mais de uma vez, somando com a oração que foi feita no início dessa celebração, pedir que o Senhor, que é Deus misericordioso, Deus bondoso, digno de toda honra, digno de toda glória, venha poderosamente falar aos nossos corações. E nós possamos sair daqui não da mesma forma como adentramos, mas que possamos sair daqui repletos do Teu poder, da Tua unção, para que o Teu nome, Senhor, venha repercutir, para que possamos testemunhar das grandezas de Cristo, por intermédio de tamanha gratidão que nós temos ao Senhor, grande Deus, porque o Senhor não poupou o Seu Filho, o Senhor entregou Ele para ser moído pelos nossos pecados. O Senhor nos amou de forma extraordinária, que entregou Ele como uma oferta viva, para que por intermédio da obediência dEle e a morte de cruz, pudéssemos estar nessa noite reconciliados contigo. Esse lugar se transforma na terceira parte do tabernáculo santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote podia orar, podia entrar, mas por Jesus nós estamos aqui reunidos. Obrigado. Obrigado por tamanha salvação que a nós foi oferecida. Honras, glórias e aleluias sejam dadas ao nome dele, ao nome do Teu unigênito, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Libera os Teus anjos ao nosso favor. Ministra, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, o que o Senhor projetou para essa quarta-feira, que o Senhor possa cumprir. Que o Teu olho esteja acampado neste lugar, guardando e protegendo, e que todas as miríades malignas sejam magnetadas, sejam repreendidas no nome do Teu Filho Jesus. Da mesma forma como chegamos, guardados e protegidos pelo Senhor, cremos que estaremos regressando aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Isso te oramos crendo, agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês na Epístola de Tiago. Vamos lá na Epístola de Tiago. E eu quero ler com vocês alguns versículos que é da palavra do Senhor. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 18. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 18. Vamos fazer uma leitura alternada. Estarei lendo os versículos pares e os irmãos estarão ali diante da projeção. Vou pedir para os irmãos fazerem a leitura por ali, senão vai ficar como ou a Torre de Babel ou línguas estranhas. Então, para que a leitura fique uniforme, eu estarei lendo aqui, os irmãos fazendo a leitura ali. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Macários, felizes, bem-aventurado o homem
que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando isso o atrai e seduz. Versículo 15. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, nem meus amados irmãos. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e poderosa palavra. Propositalmente eu li esse texto, porque daqui a pouco você vai ler, porque nós vamos nos debruçar na Epístola de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 3, a partir do versículo 5, e vocês vão entender por que lemos esse texto. Queridos, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Se você tem um pedido de oração ou um agradecimento, você pode se posicionar logo em pé, destacando seu pedido, e após outro irmão, até completarmos, e estaremos então orando. Algum pedido ou agradecimento? Põe-se de pé, pode fazer em nome de Jesus. A minha irmã mais uma vez mandou uma figurinha da mãe pedindo oração por ele ainda, que ele não estava internado, para ele ter enfermaria. Outro pedido? Marina? Eu peço oração pelo meu sobrinho Leonardo, que Leonardo. ainda está lá na luta dele contra O câncer no pâncreas, é isso? Outro pedido? Eu queria pedir pelo meu casamento, né, que está chegando, tudo certo. E também eu quero pedir pela avó do Gabriel, que está lá no coma, e ainda está se recuperando. Bem lembrado, semelhança da avó do Gabriel, né? A mãe da Angélica. Eles tomaram o tombo, liguei até para saber como é que eles estão. Temos que fazer até uma visitinha ali, né? Até ver direitinho para a gente conseguir ir ver a mãe da irmã Angélica. Há outro pedido, um agradecimento, irmão Jorge. Quero pedir oração pela minha família, pela minha saúde física e espiritual, e um agradecimento pelo irmão que nós tínhamos orado aqui, o Lei, que estava com câncer, mas graças a Deus já fez a cirurgia e já se encontra em casa. Glória a Deus. E lembrando Jorge. Jorge Henrique. Outro pedido, um agradecimento. Irmã Vera. Pela salvação da minha família, pela minha saúde e pela saúde do outro. Vamos orar. Colocar esse pedido. Dá outro pedido, se não, vamos se posicionar em pé e vamos orar agradecendo a Deus, colocando diante do Senhor esses pedidos que foram feitos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero erguer a minha voz em oração, colocando desde o maior ao menor pedido que foi feito. Pedido que teus servos têm colocado, como, por exemplo, agradecimentos, pedindo pela sua saúde física, mas também espiritual, pela salvação, Pai amado, de entes queridos, familiares, para que eles possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Enfermidades que aos olhos dos homens é difícil de alcançar a cura, mas o Senhor é extremamente poderoso. Lembrando assim do Leonardo, sobrinho da irmã Marina. Pai, no nome de Jesus, faça uma obra, repreenda todo o câncer, repreenda
quando nós deixamos de ouvir Deus, nós vamos pegar exemplos do Velho Testamento associado a um povo chamado Israel. Quando Israel deixou de ouvir a voz de Deus, todo mundo sabe o que acarretou a ausência da voz de Deus. Vamos dar um exemplo? No texto de Samuel, a Bíblia mostra que quando Deus chama Samuel, Eli, o sacerdote, ele tem dificuldade porque a voz de Deus era algo que? Escasso. As visões, as profecias, Deus havia deixado de falar com o seu povo. Quando nós olhamos a história de Israel bíblico, nós vamos ver que a causa do cativeiro, tanto pela Síria como pela Babilônia ou os caldeus, se deu justamente porque a nação deixou de ouvir a voz de Deus. Quando você anda mais à frente e você se depara com aquele momento chamado período interbíblico, os estudiosos, os teólogos dizem que são aproximadamente 400 anos que Deus deixou de quê? De falar. E aí você vai ver uma coisa muito interessante. Por que a multidão vai afluindo ao deserto para ouvir João Batista? Porque se tinha um pensamento muito simples, que era, Deus voltou o quê? A falar. Então, quando se deixa de ouvir a voz de Deus, podemos dizer biblicamente, podemos dizer espiritualmente, que estamos fadados à derrota, a fracasso, à ausência de comunhão, uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E sem ouvir a voz de Deus, nós deixamos de ser uma coisa que eu gosto muito de usar, que aprendi até com o pastor Antônio Júlio, porque ele usava essa prática. Deixamos de ser canais, o quê? Desobstruídos de quem? Da glória do Senhor. Quando na verdade precisamos ser canais de bênção, canais para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Mas aí existe uma coisa: qual o motivo que nos faz impróprios, ou qual o motivo real que nos leva a esse posicionamento de deixarmos de ouvir a voz de Deus? É quando nós deixamos de compreender que somos chamados para matar. Mas matar a nossa natureza o quê? Terrena. A nossa natureza terrena. Jesus, ele precisa lidar com cristãos que estão na terra, mas que verdadeiramente são cidadãos da onde? Dos céus. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos matar a nossa natureza terrena. E aí provavelmente você que está atento ou atenta ao que está sendo dito, você está esperando uma experiência, porque eu comecei essa palavra introdutória destacando que neste dia, nessa quarta-feira, algo me marcou. Eu estava trabalhando e de repente eu comecei
isso que João vai dizer? E a vida eterna é esta, que te conheçam como Deus único e verdadeiro, e ao teu Filho Jesus a quem tu quer. Nós estamos reinando em vida eterna. A vida eterna já está sobre nós. O que nós estamos esperando é a nova Jerusalém descer. O que nós estamos esperando é o julgamento divino. O que nós estamos esperando é a abertura dos livros. O que nós estamos esperando é estar junto com Ele, no céu. Mas, se eu quero ouvir a voz de Deus, Paulo chega e diz: você precisa fazer morrer a tua natureza terrena. Você já percebeu, irmãos, a sutileza de Satã? Cada vez ela vai mais aperfeiçoando-se. Em décadas passadas, quando não se tinha ainda televisor, as pessoas estavam presas, sabe ao quê? Ao rádio. Lembra disso? Quem é antigo? Lembra, mano? Devia ser criança, né, irmão? Não tinha TV, mas todo mundo estava onde? No radinho. Né? Minha mãe, minha saudosa mãe, ela falava, né, dos festivais de música. Todo mundo no radinho ouvindo. E todo mundo, a imprensa radiofônica era sucesso em década de 30, em década de 40. Aí o que aconteceu? Televisões
Mas o homem precisa, o homem pecador, precisa ouvir a voz de Deus para se arrepender de quê? Dos seus pecados. Você está entendendo? Cada vez que o homem se mergulha mais na sua natureza terrena, mais os seus ouvidos vão ficar o quê? Obstruídos. Por isso que você não ouve mais aquele testemunho. Eu estava passando ali fora, escutei um hino, e eu parei. E quando eu parei, aquele hino entrou lá no meu coração, e eu entreguei a minha vida para quem? Jesus. Irmãos, nós como servos do Senhor, lembra que falamos à noite? Deus está à procura de alguém que entre na brecha. Nós como servos do Senhor, precisamos ser canais desobstruídos, ao ponto de falarmos nação, Rio de Janeiro, Brasil, ouça a voz de Deus, mas para que o mundo ouça a voz de Deus. O apóstolo Paulo traz um convite a nós, Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Vocês precisam ser o quê? Os primeiros a ouvir. Será que você tem alimentado a sua vida com o quê? O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade para você? Muitas vezes nós não podemos deixar nada roubar o lugar de Deus no nosso coração. Senão pode ser que Deus vire-se para você e faça a mesma coisa que ele fez com Abraão. Eu quero ter o quê? Eu quero ter o Isaac. Me dá o teu Isaac. Será que a nossa perspectiva é uma perspectiva como a de Abraão? Pois em Hebreus diz que ele acreditava que ele poderia entregar o seu filho a sacrifício, mas Deus era extremamente poderoso para o quê? Mas aí avança, fazer pois morrer a nossa natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, amor ao dinheiro, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da... Você entendeu o que Paulo está falando? Você não entendeu. Abra sua Bíblia aí em João. João capítulo 1. João capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. João 1, versículo de número 12. Jorge, tu que tem a voz forte, lê pra gente aí. João 1, 12. O que diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você entendeu então o que Paulo diz? Paulo vira e diz assim: você que é o quê? Filho de Deus. Você tem que fazer morrer a sua natureza o quê? A palavra de Paulo aqui não é para os moradores de Colosso. A palavra de Paulo aqui é para a igreja de Colosso. Se eu quero ouvir a voz de Deus, ele está dizendo: faça morrer a sua natureza terrena, porque a natureza terrena é envolta por prostituição, ela é envolta por desejo maligno, por paixão lasciva, ela é envolta por impureza, ela é envolta pelo amor ao dinheiro. E saiba, se você não fazer morrer isso sobre você que é filho, vem a ira de quem? Do Pai. O autor de Hebreus ele vai falar que Deus ele só corrige aquele que ele quer. Você já viu o que Tiago
15. A oração feita por fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Você entende? Tiago está dizendo assim, sabe por que caiu doente? Sabe por quê? Por causa do pecado. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós celebramos a ceia. Nós sempre lemos isso. 1 Coríntios capítulo 11. Olha o que ensina. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 11. Deixa eu aqui para não ler muito. Versículo de número 30, 29, versículo 28. Versículo 28. O que diz aí? Pode ler, Jorge? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, Versículo 30. não discernindo o corpo do Senhor. Pode continuar o 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Você entendeu? Olha o que Paulo está dizendo. Olha só, vocês são filhos. E as coisas indevidas que vocês praticam na hora da Eucaristia, na hora da ceia do Senhor, Deus olha como pecado. Porque vocês não estão tendo discernimento nesse memorial, pois ali temos o memorial que representa o pão, o corpo, e o sangue, que é a nova aliança, no vinho. E vocês estão fazendo de qualquer o quê? Por isso
tendência é só o quê? Piorar. Porque eles deixaram de ouvir. Aonde não se tem disciplina, se tem o quê? Bagunça. O que você tem visto ali é filhos indisciplinados. Por quê? Porque existem mães e pais que estão se acovardando na criação dos seus filhos. Mas vamos concluir. Versículo de número 10. E vos é vestido de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem, ele precisa refletir a imagem lá naquele Adão que Deus havia o quê? Criado. Que criou aquele Adão que tinha comunhão, que não caiu na noite ou na viração do dia, né? Conforme é estabelecido pelo relógio do judeu, do pôr do sol às 18 horas, na viração do dia, o Senhor ia lá e falava com quem? Com eles. E eles o quê? Ouviam. Então nós precisamos